Trabalho apresentado para a disciplina de Ciências Materiais da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com o tema Materiais Poliméricos, realizado pelos alunos de Engenharia de Alimentos Amanda Caroline, Henrique, Jéssica Marreiro e Priscila de Souza. Polímeros. A palavra polímero é originada do grego, cujo significado é muitas partes, poli, muitas, e mero, partes. Rotineiramente, o termo plástico é utilizado para designar os materiais poliméricos, porém seu uso de maneira genérica não é apropriado. Plástico significa capaz de ser moldado, embora os materiais assim designados não tenham necessariamente essa propriedade em seu estado final, apresentaram em algum momento de sua fabricação. A química dos polímeros são classificados em materiais naturais ou sintéticos, geralmente de origem orgânica e de alto peso molecular. São macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores, definidas como monômeros. Os monômeros são moléculas de baixa massa molar, formando reações de polimerização quando aglomeradas, gerando macromoléculas poliméricas. O tamanho e a estrutura da molécula do polímero determinam as propriedades do material. Conforme abaixo, a estrutura molecular da celulose, considerado um polímero natural. As principais fontes de extração dos polímeros são petróleo, hidretos de carbonetos, gases, metano, CO2 e gás natural, madeira, materiais pirolenhosos, água e ar, oxigênio e nitrogênio, flúor, sal marinho, fonte de cloro, areia, fonte de sílica, materiais naturais como a celulose, lactose, algodão, milho, cana-de-açúcar e cargas tais como talco, carbonato de cálcio, mica e fibra de vidro. Os polímeros apresentam um comportamento mecânico altamente sensível à taxa de deformação, à temperatura e à natureza química do ambiente, sendo classificados em termoplásticos, termorrígidos e elastômeros. Termoplásticos são os mais encontrados, podem ser fundidos várias vezes e são recicláveis. Exemplos são o policarbonato e o poliestireno. Os termorrígidos são de alta dureza e comportamento frágil, resistente. Pode ser fundido uma vez e não são recicláveis. Os elastômeros são borrachas, considerados com alta elasticidade, são não fundíveis e não Comportamento mecânico dos polímeros. Comportamento tensão versus deformação. Logo abaixo, apresenta-se um gráfico tensão versus deformação, onde estão representadas as curvas de três polímeros: polímeros frágeis, termofixos, polímeros plásticos, termoplásticos e polímeros altamente elásticos. Perceba-se que o polímero A tem uma baixa taxa de deformação e o polímero C tem uma alta taxa de deformação, sendo o polímero plástico o de curva mais bem representado. Deformação viscoelástica. Um polímero amorfo pode exibir diferentes faixas de temperaturas, características mecânicas que são combinações de dois extremos: altas temperaturas, comportamento viscoso, e temperaturas intermediárias, comportamento característico de borracha. Fraturas de polímeros. É um fenômeno usualmente recorrente em polímeros termoplásticos. Fratura frágil ocorre com a redução de temperatura e o aumento na taxa de deformação, e a fratura dúctil ocorre com o aumento de temperatura do material, se tornando extremamente dúctil, característico de borracha. Processamento dos polímeros. Síntese dos polímeros com grandes pesos moleculares. O processo segundo o qual as unidades monoméricas se unem umas às outras para gerar moléculas, sendo classificadas em adição e condensação. Adição. O primeiro estágio da reação de adição se inicia com a junção de uma molécula e um radical livre. Este radical livre, ao se ligar à molécula, acaba ocasionando que haja um elétron livre. Com a propagação dessa reação, a molécula vai se unindo até encontrar uma outra molécula com um radical livre, tendo a reação de terminação, que é a terceira fase, o terceiro estágio da reação, formando assim o polímero desejado. Reação de condensação.
é a reação que ocorre entre duas moléculas orgânicas, sendo retirada uma molécula de água, formando-se assim o polímero desejado. Ensaios mecânicos. São utilizados para caracterizar as propriedades mecânicas, sendo divididos em tração, compressão, flexão e torção. O ensaio de tração é o ensaio mais utilizado. Este equipamento é o equipamento utilizado para o ensaio de tração. Aqui se apresenta um gráfico tração versus deformação, onde é característico dos plásticos terem duas fases, a fase elástica e a fase plástica. No ponto A é onde ocorre o limite elástico, ou seja, a iminência que o polímero está de se transformar da fase elástica à fase plástica. O A' representa o escoamento, o limite de proporcionalidade, onde o polímero está se transformando em plástico. No ponto B, o limite de resistência, a tração máxima que o polímero sofre. E no ponto C, o limite de ruptura, ou seja, onde o polímero irá se romper. Aplicações e características de alguns materiais plásticos. Logo abaixo segue-se alguns materiais contendo seus nomes comerciais, características principais e aplicações, separados em polímeros termofixos, termorrígidos e termoplásticos. Referências